noite. Vamos conversar um pouquinho nesta noite. Vou escrever aqui o tema. Prevenção. Como funciona? Vamos lá, hein? Vamos lá, pessoal, vamos começar. Bem, mais um pouquinho. Tá todo mundo me ouvindo bem, pessoal? Muito bom ter vocês aqui. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência com vocês que estão aqui. É um motivo a mais que motiva o meu trabalho, a minha profissão, né? E eu espero fazer isso com cada vez maior frequência. Deixa eu ver quem está aqui. Samuel também entrou. Então, pessoal, não tinha como falar de outro assunto, né? Não tinha como falar de outro assunto. Toda semana eu fico pensando, né, qual é o assunto que o pessoal quer ouvir essa semana, qual é o tema que eles querem aprofundar esta semana. E não tinha como ser diferente, né? O Trending Topics do mundo inteiro é coronavírus, então tinha que ser coronavírus, não tinha como a gente falar de outra coisa, né? Eu sei que é um assunto que afeta a emoção das pessoas e isso é muito interessante. Eu antes de começar, eu estava refletindo um pouco sobre isso, né? Por que a gente se deixa tanto afetar sobre assuntos do tipo, né? Toda vida que chove, por exemplo, a gente fica esperando, será que vai cair um raio, né? Será que vai inundar? Será que vai ser aquela maior chuva da vida? Ou é como se a gente passasse a vida toda esperando por eventos grandes, né? Existe essa coisa no ser humano de querer fazer com que tudo se torne muito grande, né? Sair um pouco daquela ordinariedade e se torne muito grande, né? Então, será que vai chover? Será que vai derrubar o céu? Será que aquele carro vai bater, né? Isso vale para todas as experiências da nossa vida, né? O ser humano, ele sempre tem essa tendência de querer que aconteça algo intenso, que aconteça algo incrível, que mude a minha rotina, que mude a minha história, né? É aquele medo, aquela instabilidade que é própria da vida humana, né? É própria da vida humana, não tem como a gente prever nada. Essa instabilidade do que acontece no futuro, né? A única coisa que nós temos é o presente, que rapidamente passa. Não dá para dizer o que é o presente, porque quando eu digo que é agora, ele já passou. Mas também o futuro é algo, o passado é algo que aconteceu e que continua acontecendo na história, na eternidade do momento. Mas o momento presente é o momento em que nós podemos agir, e aí nós temos essa tendência de querer controlar todas as coisas, né? Um pouco de filosofia aqui antes de a gente entrar no tema de prevenção que funciona, né? Nós, seres humanos, temos essa tendência de querer controlar tudo. Então, quando acontece um surto de doença, quando acontece algo da natureza que nós não prevíamos, né? Isso afeta o nosso humor, isso afeta a nossa capacidade de viver, né? Aqui em casa, por exemplo, que eu tenho 3 filhos, não existe nenhum dia igual ao outro, por exemplo, porque é sempre imprevisível, né? E muitas vezes a gente não quer ter essa imprevisibilidade, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu nem programei falar sobre isso exatamente, sobre essa parte filosófica do que acontece na vida humana, mas é interessante a gente observar isso, né? Se algo acontece conosco, nós temos medo da morte, medo da doença, e é algo que não adianta a gente ter medo, porque é algo que vai acontecer com todos nós. É importante a gente aprender a viver enquanto estamos vivos e também aprender a não temer a morte,
além daquela gravidade em que ela mesma é, né? Não sei se vocês conseguem entender isso. Exatamente, nós temos medo do desconhecido, porque muitas vezes a gente não quer se enfrentar ou aceitar novos desafios, a gente quer aquela mesmice, né? A gente quer aquela estabilidade. O brasileiro, principalmente, ele tem aquela coisa de... Isso é muito da minha cultura, da nossa cultura, de a gente querer muito, por exemplo, concurso público para dar estabilidade durante toda a nossa vida, né? Aquele salário fixo que pinga na nossa conta bancária todos os meses e que não pode haver diferença no mês seguinte, né? Não pode ser diferente. Então, existe essa cultura do concurso público, essa cultura de todos os dias serem muito iguais. Tudo bem que a gente tem que ter uma rotina, mas se vocês forem observar os últimos 3 dias da sua vida, nenhum foi igual ao outro. Mesmo que você faça todos os dias a mesma coisa, né? Então, nós temos essa tendência de fincar terreno num canto, né? De alicerçar nossa estadia, de ficar onde nós queremos ficar, lançar raízes, aprofundar, porque o ser humano ele tem essa tendência mesmo de construir coisas grandes, né? Coisas altas, coisas gloriosas, né? Nós temos essa tendência de buscar coisas muito grandes, né? Mas ao mesmo tempo nós não somos poderosos, então é um duplo sentimento. Ao mesmo tempo em que nós queremos coisas grandes, nós queremos viver até os 100 anos, nós queremos viver até os 120 anos, mas ao mesmo tempo nós não temos poder para isso, né? O ser humano sempre buscou, na história da humanidade, sempre buscou o elixir da vida. Eu não sei se vocês sabem que termo é esse, mas o elixir da vida seria aquela substância com a qual o ser humano faria uso e viveria para sempre, né? Há também as histórias, as mitologias acerca de fonte da juventude, de jamais envelhecer, né? Então, existe essa tensão da humanidade, de cada homem, e eu digo isso sem ter medo nenhum. Eu e você somos assim. Nós temos esse desejo de sermos eternos, de não morrermos, de não padecermos. Tanto é que se eu disser aqui qual é o valor mais importante para todos nós, é muito possível que vocês concordem comigo que seja a saúde, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, como dizia o filósofo da escolinha do professor Raimundo. Então, o mais importante para todos nós muitas vezes vai ser ter saúde, né? Ter saúde é o maior valor da humanidade. Mas, na verdade, se a gente fosse adentrar nisso daí, ter saúde seria um grande desejo de não morrer nunca, de ter vida eterna, né? Por que eu estou falando isso em termos tão filosóficos, gente, quando o assunto era apenas coronavírus, né? Eu, sinceramente, não sei. Eu comecei a falar e achei que deveria falar tudo isso, porque, antes de mais nada, eu não quero me aproveitar dessa situação por motivo para ganhar fama, para ganhar dinheiro de ninguém, né? Eu estou aqui apenas como um médico, conhecedor, formador de opinião pública, na tentativa de um pouco de acalmar os ânimos das pessoas também, né? Após esse prelúdio do que eu falei, após essa introdução, eu queria começar dizendo uma coisa. Nenhuma pessoa poderá dizer o que vai acontecer nos próximos dias acerca do coronavírus, da pandemia, né? Por exemplo, quando eu comecei a falar sobre coronavírus para vocês, o meu conhecimento é de que no Brasil haviam 54 casos confirmados, né? Mas eu cliquei aqui para começar a live, virei o olho, bati e um colega já está dizendo aqui que estamos em 77, né? Então, realmente não dá para a gente prever, né? Claro, há modelos de preditibilidade, né? Previsão, tem como previsão, né? Predictibilidade pela estatística, pelas coisas que já aconteceram em outros países, né? Mas tem alguns conceitos importantes. A primeira coisa é essa, de que não dá para a gente prever exatamente o que vai acontecer. Em segundo lugar, o vírus é um vírus
RNA vírus, ele já apareceu na humanidade em outras situações, com o SARS, que foi uma epidemia importante, mas que tinha uma letalidade maior e por isso não infectou tantas pessoas. Por quê? O que é que tem a ver? Esse é um conceito importante que talvez seja interessante vocês saberem. Uma doença infecciosa, ou ela tem alta taxa de infectividade ou ela tem alta taxa de letalidade. Porque se, por exemplo, o ebola, né? O ebola, ele tinha uma letalidade de mais ou menos, infelizmente ainda pode existir, uma letalidade em torno de 40%, é muito alta, né? Isso significa que quem adoece de ebola fica tão doente que geralmente não consegue sair de casa para transmitir para outras pessoas. É isso que eu quero dizer, certo? Então, por mais que ele seja infeccioso, ele acaba infectando menos porque as pessoas se confinam mais, certo? Então, esse coronavírus, ele tem uma alta taxa de infectividade, ou seja, ele consegue transmitir até 4, 8 pessoas ao seu redor, pelo que eu tenho visto, né? Essa informação pode ser um pouco diferente disso que eu estou falando, mas a infectividade, mais assim, 80% das pessoas vão ser oligossintomáticas, ou seja, terão poucos sintomas ou nenhum sintoma, tá certo? E apenas 20% terão sintomas mais sérios e 5% serão graves, tá? Apenas 5% de quem adquiriu. Então, a maior parte das pessoas não vai ter sintoma nenhum. Pode ser eu e você trabalhando normalmente sem ter nenhum sintoma. E é possível que essas pessoas que não tenham sintoma, elas transmitam também, tá? É possível que elas transmitam. E como é que é transmissível? Através de gotículas. Então, se eu espirro, se eu tusso, se eu estiver infectado, eu tossi na frente de alguém, essa outra pessoa possivelmente poderá também receber aquela carga viral, tá? Essas são as informações iniciais mais importantes, né? Mas o que é que eu digo, gente? Existe um certo pânico, que uma coisa é o que o governo deve fazer, outra coisa é o que cada um de nós deve fazer, tá? Os governos mundiais estão corretos em restringir os acessos, porque se você cria um fluxo muito grande de doentes, você tem uma demanda extremamente aguda de difícil manejo, certo? Então, é melhor que você restrinja para que você aumente o tempo de contágio e reduza o pico de contágio e você consiga atender o maior número de pessoas possível. Então, a restrição por parte dos governos é uma tentativa de espalhar mais o contágio no tempo, tá? No tempo. E diminuir a quantidade de pessoas que adoecem ao mesmo tempo. Tentem entender isso daqui que eu estou falando, isso é importante, tá certo? Não é que ele vai aumentar a quantidade de pessoas infectadas, é tentar espraiar, digamos assim, para que não vá muitas pessoas ao mesmo tempo para o sistema de saúde e acabe sobrecarregando em 1, 2, 3 dias. É isso mais ou menos que eu estou falando, né? Então, as medidas governamentais estão corretas, precisa ser assim, porque tem uma alta taxa de infectividade e existem muitas pessoas que estão bem, estão transmitindo com poucos sintomas ou nenhum sintoma, tá? Mas outra coisa é o que nós, indivíduos, devemos fazer. É diferente, tá certo? Diferente. Repito, uma coisa é o que os governos fazem, outra coisa é o que nós devemos fazer. E o que é que nós devemos fazer, então? Aí eu vou entrar nessa parte já do início da resposta, da motivação dessa live de hoje, né? Qual é a prevenção que funciona para o coronavírus, né? Qual é a prevenção que funciona para o coronavírus? E eu vou dizer também um pouco do que eu faço daqui para o final da live. Eu vou explicar um pouco do que eu faço para tentar ter uma imunidade mais forte. Se você ficar até o fim da live, eu vou lhe contar o que eu faço na minha vida, no meu dia a dia, tá certo? A prevenção que funciona no coronavírus, em primeiro lugar, obviamente, não estar em contato com quem já tem, tá? Não precisaria nem eu dizer isso, mas, enfim, para ficar bem completo, eu vou dizer assim. Quem já tem e está positivo, não pode ter contato com ninguém. Essa é a prevenção melhor que funciona. Em segundo lugar, a prevenção que funciona é
em lugares onde haja uma alta taxa de contágio, evitar aglomerações, tá certo? Porque você não tem como saber se existem pessoas que estão começando a manifestar a doença e de repente ela pode espirrar em você, tá? Onde haja doenças, onde haja a doença documentada. Por exemplo, aqui no Ceará, que eu saiba, não há ainda nenhum caso. Então, aqui no Ceará não há necessidade de restringir aglomerações por enquanto, tá certo? Então, de repente, em São Paulo, é possível que seja necessário restringir aglomerações. Isso é muito importante, tá bom? Em terceiro lugar, algumas medidas individuais, tá bom? Isso aqui que eu tô fazendo, né? A gente tem muita mania, né, de botar a mão no olho, no nariz, ouvido, e essa mucosa oral, nasal, ocular e dos ouvidos, ela pode ser uma porta de entrada do vírus, tá certo? Então, é importante a gente começar a criar o hábito de não se encostar. Eu estou em casa, estou com as mãos lavadas, tomei banho, eu faço isso de forma mais tranquila. Mas eu posso, em casa mesmo, sabendo que é um ambiente tranquilo, começar a me treinar a não fazer isso, né? Todo mundo viu um vídeo de uma senhora falando inglês, muito engraçado, dizendo que não deveria ninguém colocar o dedo na boca ou no nariz, e ao terminar ela colocou o dedo na língua, né? Então isso viralizou, o mundo inteiro assistiu isso. E, de uma certa forma, foi legal, porque eu nem sei se ela fez de propósito, mas isso é uma técnica de engajamento também, é interessante isso, né? Porque a partir daquela coisa que ela fez, é possível que muita gente tenha atentado para a necessidade de não fazer aquilo que ela fez, né? Então, ao fazer algo errado, o mundo todo viralizou e as pessoas tentarão não fazer aquilo, né? Então acabou que eu acho que aquilo que ela fez foi talvez despropositado, mas mais efetivo do que se ela não tivesse feito, né? Então é verdade, não tocar nas mucosas, tá certo? E é bom carregar um álcool gel na mão, porque o vírus ele tem uma sobrevivência de até 1 minuto em substâncias em que é passado álcool, né? Então, o álcool gel é importante todo mundo ter, tá certo? Essa é uma prevenção que funciona e possivelmente diminui a possibilidade de infecção. Outra coisa também que é importante, gente, é a questão do uso da máscara, né? Isso é muito relevante. Primeiro que essas são opiniões, são sugestões que são dadas baseadas nas epidemias anteriores e também no que está sendo visto até agora, tá bom? Não é opinião minha, tá? Isso é o que tem sido visto de mais importante nesse momento. A questão da máscara cirúrgica, por que ela se chama máscara cirúrgica, tá? Os cirurgiões, quando eles operam, muitas vezes eles espirram, né, por uma alergia, por algum motivo. Então, para que evitasse sujar o campo cirúrgico, eles usam uma máscara, tá certo? Então, a máscara, o sentido da máscara é mais para evitar o contágio para outros do que para si mesmo, tá certo? Então, a máscara, se você não está com sintomas, não faz sentido você usar, tá bom? Não faz sentido algum, não faz. Porque se alguém estiver gripado na sua frente, se alguém tiver o coronavírus na sua frente e espirrar na sua cara, não vai ser a máscara que vai impedir. Ah, não vai nem reduzir? Não. O que faz acontecer é que se você estiver com sintomas gripais e você usar a máscara, então isso possivelmente vai evitar que outras pessoas, vai reduzir a possibilidade de outras pessoas também se infectarem. Tá, gente? Esse é um conceito que as pessoas não sabem, né? Então usam máscara achando que estão se protegendo, mas não estão muito, né? Então a máscara deve ser usada por pessoas que tenham sintomas. Ou então, se você vai inevitavelmente a uma aglomeração, aí eu não tenho como dizer que não vai funcionar, né? Idealmente evitar a aglomeração, mas caso você precise muito e sabe que pode ter pessoas infectadas no meio, você pode usar uma máscara, mas não acredito que vai resolver. A máscara N95, que é aquela que fecha aqui, né, é a que deve ser utilizada por médicos que estão em atendimento de pacientes que têm alta suspeição ou que têm a doença diagnosticada já, certo?
Porque essa máscara, ela protege de pegar, né? Lá no meu trabalho, por exemplo, a gente, quando vai ver um caso suspeito, a gente se paramenta, como a gente vê no jornal, né? Um avental de corpo inteiro, coloca uma máscara N95 que fecha aqui ao redor de toda a face, usa um óculos de proteção também para não fazer para não haver espaço de infecção também pelos olhos. E também o gorro, tá? E depois descarta tudo isso e preferencialmente você toma um banho depois disso, né? O ambiente que fica da avaliação da pessoa precisa ser também higienizado para não haver a transmissão. Então, gente, essa é uma prevenção, medidas preventivas pessoais que cada um deve tomar, tá? Adquirir hábitos que, na verdade, devem ser adquiridos para sempre, porque não existe nenhuma diferença entre a infecção pelo coronavírus e todas as outras infecções virais, todos os anos nós temos na nossa sociedade, tá certo? O que existe é que, como essa tem uma infectividade muito grande, uma letalidade baixa, então a possibilidade de se espalhar é muito rápida, né? Muito alta e muito rápido. Isso faz com que os governos, vou repetir isso que é importante, os governos implementem medidas de restrição de movimento, de mobilidade, a fim de que a procura pelo sistema de saúde reduza, não faça picos e não sobrecarregue o sistema. E isso automaticamente gera pânico na sociedade, porque todo mundo fica achando que vai morrer. Mas não é assim, gente, tá certo? Não é assim e não está sendo assim. Vou repetir, uma doença com alta infectividade que contamina muita gente da população, não é uma doença de alta letalidade. Não tem como as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Tá certo? Então isso é uma coisa para tranquilizar a gente, mas ao mesmo tempo eu não posso tranquilizá-los demais a ponto de vocês também não tomarem medidas de prevenção, tá certo? Ninguém aqui tem como dizer para vocês, repito, o que vai acontecer, né? Então eu tento ter muito cuidado em dar as minhas dicas, orientações, sem ao mesmo tempo dar esperança demais para todo mundo e ao mesmo tempo deixar todo mundo relaxado. Acho que existe aqui um cuidado que cada um deve ter, tá certo? Mas eu queria fazer algo além do que tem sido falado por aí, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão do álcool gel, da lavagem de mãos, de não pegar nas mucosas com as mãos, que essa é a forma de você pegar. Ou a pessoa espirra em você, ou você pega na mão da pessoa e depois passa, tá? Essa é a forma de passar. E a máscara não faz sentido, a não ser que você esteja gripado, tá certo? Ou para profissionais de saúde que vão examinar, que vão ter contato direto, como eu falei. Pronto, encerra aí essa questão da máscara. Não adianta você ficar comprando máscara, ficar comprando N95. Tô sabendo que caixa de máscara está na casa dos R$80 aqui em Fortaleza. Realmente isso não faz nenhum sentido, né? Não tem essa quantidade. Primeiro que não tem casos ainda de coronavírus aqui no Ceará. E mesmo que eu estivesse lá em São Paulo, não faria sentido nenhum você andar por aí com máscara. Não faz. Realmente não faz. Acredita. Mas assim, como nós muitas vezes estamos assim, como eu falei no início da live, né, muito medrosos acerca da vida, né, então é normal a gente encontrar muitas pessoas de máscara e isso só aumenta a sensação de pânico. Outro fator que aumenta a sensação de pânico são os mercados financeiros. Gente, mas mercado financeiro nunca foi e nunca será parâmetro do que deve acontecer numa sociedade, tá? Quedas de bolsa de valores acontecem anualmente, quedas como essa aconteceram na história da humanidade e depois a humanidade consegue se reerguer sempre, tá certo? Então, são vários fatores que tendem a aumentar o pânico na sociedade, mas são fatores superestimados. Isso é importante a gente saber, tá bom? Que mais? Sim, o que eu queria falar é que eu queria dar algo além do que todo mundo tem dado, né? E eu vou fazer isso agora, tá? A gente vê por aí muita gente prometendo, vamos fazer uma super dosagem de vitamina C, uma super dosagem de vitamina D, um shot tal, com isso, com aquilo, e isso vai prevenir você pegar coronavírus, tá?
Gente, olha, eu lamento muito que isso aconteça, né? Isso ou é má fé ou é ignorância, tá? Porque na sociedade, na ciência não há nada que comprove essas medidas como medidas de prevenção que funcionam, tá certo? Então, eu quero ser para vocês um referencial de ciência baseada em evidência, tá certo? Eu faço algumas coisas em mim mesmo que não tem tanta evidência, tá? São coisas que eu acredito que funcionam, eu faço para mim, eu posso dizer para vocês também depois no final. Mas porque eu sei que tem muitas coisas que a ciência nunca vai conseguir mostrar. Existe isso, né? Existe uma plausibilidade, então é possível que você use isso ou aquilo. Por exemplo, eu uso vitamina C, né? Já soltei essa para vocês, né? Mas o que é que eu queria dizer para vocês? Não existe, por exemplo, nenhuma pesquisa que comprove com grande nível de evidência de que suplementação de vitamina C consiga evitar as viroses, tá? Mas também não há nenhuma pesquisa que diga o contrário, tá certo? Não há nenhuma pesquisa que te diga o contrário. Então, mas se eu digo que funciona, então eu vou ter que mostrar para vocês que funciona. E eu não tenho esse estudo aqui mostrando que funciona, tá certo? Pode até ser que funcione, mas nesse momento eu não tenho essa evidência, tá bom? Mas o que eu queria que ficasse claro para vocês, e é o extra que eu quero dar aqui para vocês, sem mais delongas, é que o que é que cada um de nós deve fazer para ter saúde, gente, que eu tenho falado tantas vezes, já apresentei aqui para vocês em outras lives, a matriz da medicina funcional, o que é que faz uma pessoa ter saúde, o que faz uma pessoa ter mais qualidade de vida. Muitas coisas são de bom senso também, né? Muitas coisas são de bom senso. Por exemplo, aquele alicerce de 5 coisas que eu coloquei aqui na matriz. Eu estou sem ela aqui do meu lado, mas eu poderia depois mostrar para vocês. Gente, em primeiro lugar, uma prevenção que funciona para tudo é uma nutrição adequada. Tá certo? Nutrição adequada. Então, hoje de manhã, no meu almoço, eu postei uma foto nos meus stories de um prato do meu almoço que eu fiz e coloquei: estou me prevenindo para o coronavírus. É isso, gente. É isso, gente. Sinto decepcioná-los, né? Se você espera que eu coloque para você, tome o shake tal e você vai ficar curado e você vai ficar blindado, eu não sou louco de fazer isso com vocês porque eu vou estar mentindo, tá certo? Mas, porém, é de bom senso que uma alimentação saudável, rica em comida de verdade, vai te dar saúde para enfrentar qualquer problema, né? Eu mesmo aqui em casa, é muito raro, eu era uma pessoa que gripava muito, né? Eu gripava quase mensalmente. Quando eu mudei a minha alimentação, isso é verdade, gente, isso é verdade, tá? Eu posso dar o meu relato. Quando eu mudei minha alimentação, reduzi a ingestão de farinhas, de doces, de processados, de industrializados, e comecei a comer comida de verdade, como eu gosto de dizer, comida que estraga, né? Que tem data de validade, comida colorida, comida crua, que são as frutas, as verduras, né? Esse tipo de alimentação, depois que eu introduzi na minha vida, eu me tornei uma pessoa muito mais resistente às gripes. E olha que eu trabalho em emergência. Eu estou o tempo todo exposto a germes patógenos, né? Então, não é um mérito meu, é um mérito de uma alimentação saudável que eu aprendi, que me ensinaram, né? Então, aí sim é uma prevenção que funciona. Eu não preciso mostrar nenhuma pesquisa científica para vocês de que uma alimentação balanceada vai te dar mais saúde, tá? Inclusive, eu acredito, isso não está escrito em canto nenhum, mas eu acredito que um dos grandes responsáveis pelas pessoas hoje adoecerem tanto seja por causa da epidemia de obesidade. A obesidade, ela faz com que a pessoa tenha um sistema imunológico mais fraco, tá certo? Então, se para você hoje coronavírus é um assunto importante, então eu te peço, você que está me vendo, então começa hoje. Que essa seja, então, a tua motivação para melhorar a tua qualidade nutricional. Entende?
Se o corona hoje te assustou, isso pode ser, a gente pode utilizar esse susto, esse pânico, para algo positivo. Então pega esse pânico que foi gerado e transforma a qualidade da tua nutrição. Come comida de verdade, deixa os industrializados de lado e passa a ter uma alimentação mais saudável, mais frutas, mais legumes, comida crua, né? Frutas cítricas para aumentar a vitamina C. Tá? Então, essa era uma das coisas que eu queria que vocês saíssem daqui reproduzindo para as outras pessoas, para os seus familiares. Gente, vamos melhorar, vamos lá, família, vamos melhorar a nossa alimentação, entendeu? Então, daqui para frente, vamos comer melhor, vamos focar mais naquilo que nós precisamos comer, vamos nos interessar por esse assunto também. Vamos nos interessar por esse assunto. Muitas vezes no meu consultório eu falo para os meus pacientes como é que está a sua alimentação e os pacientes, não, eu não quero falar sobre isso. Muitas vezes me dá logo uma tristeza quando isso acontece, né? Porque quando o paciente ainda não entendeu isso, muitas vezes eu não vou conseguir ajudá-lo. Muitas vezes não vou conseguir ajudá-lo. Isso vale para o coronavírus, mas vale para tudo. Entendem? Então, o meu trabalho aqui também é conscientizar as pessoas de que a questão nutricional é urgente, é mais urgente do que prevenir o coronavírus. A obesidade no mundo mata muito mais pessoas. Né? Muito mais pessoas, muito mais pessoas. Deixa as pessoas muito mais susceptíveis. Porque muitas vezes elas vão estar hipertensas, e são essas hipertensas, diabéticas, com doença cardiovascular, com doença pulmonar, com doença isso, aquilo. E são essas pessoas que têm comorbidades que se tornam mais fracas. E aí está bem documentado, são essas pessoas que morrem mais e que têm o tipo mais grave do coronavírus. São essas pessoas que vão ter a doença mais grave. Né? Pessoas que já têm alguma doença prévia. Então, esse é o maior ensinamento que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Melhorar a alimentação. Gente, a gente come muito pão, só pão. Vazios calóricos, os vazios calóricos. Só caloria e nada de proteína. Né? Nada de proteína. Para vocês terem uma ideia, a imunidade é muito importante. Tudo bom, Samira? A imunidade da gente é muito importante. Se você come... por exemplo, para você formar os anticorpos, tá certo? Vocês sabem que os anticorpos são importantes para combater os antígenos, né? Os vírus e tudo que for de corpo estranho. Você sabe de que é feito um anticorpo? Um anticorpo é feito de uma proteína, de várias proteínas. Então, se a tua alimentação não tem proteína suficiente, amigo, não vai ter anticorpo suficiente também. Entende isso? Então, se a tua alimentação não tem gordura saudável, não tem ômega 3, por exemplo, ou tem um desequilíbrio, mais ômega 6 do que ômega 3, as membranas dos teus linfócitos também não vão ser saudáveis para combater as infecções. Vocês precisam entender isso. Né? Então, se você não tem proteína suficiente na tua dieta, se você não tem boas gorduras na tua dieta, e se empanturra de carboidratos, é possível que você esteja no estado de subnutrição. E é muito normal, gente, já vi várias pessoas que aparentemente estão bem nutridas, ou seja, tem gordura no corpo, mas estão, na verdade, subnutridas. Porque o aporte proteico da sua alimentação é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Eu não tenho nem dúvida de dizer, poucas pessoas têm um aporte proteico bom. Porque proteína é caro, porque proteína dá trabalho, e porque carboidrato é mais gostoso e mais barato e mais fácil de encontrar. Então, isso é uma coisa que é importante, eu volta e meia vou continuar repetindo isso para vocês, tá certo? Então esse é o ensinamento mais importante dessa live, nutrição de qualidade, nutrição colorida, nutrição de alimentos crus, que são as frutas, as verduras, os legumes, tá certo? E com uma alta carga de proteína, com proteína suficiente para formar as estruturas celulares do seu organismo, tá
tá certo? E com menos carboidratos, tá bom? Essa era a informação mais importante. E para quem ficou até o final da live, eu prometi que ia dizer também algumas coisas que eu faço no meu dia para ter saúde, né? Então, eu suplemento ômega 3, né? Eu suplemento ômega 3, porque nem sempre eu consigo ter ômega 3 suficiente da dieta, que vem dos peixes, dos crustáceos, então eu suplemento. Suplemento vitamina C, mas porque eu fiz o exame, a minha vitamina C estava muito baixa. Mas idealmente é importante sempre suplementar o que está faltando através da alimentação, sem precisar usar nada extra. Mas como nem sempre a minha carga de trabalho é muito intensa, nem sempre eu tenho condições, então eu também estou suplementando vitamina C. Estou suplementando zinco também, que é um elemento importante também para a imunidade. Magnésio, que é importante para tudo, na verdade, mas também para evitar a gripe low carb. E que mais? Coenzima Q10, que também ajuda na questão da fadiga, que eu tenho muita fadiga. Então me ajuda sempre quando eu estou mais fadigado, eu aumento a dose da coenzima Q10. Dentre outras coisas, é isso que eu tenho usado recentemente. Ver se tem mais alguma coisa que eu uso mais. Sim, essa questão da vitamina D, né? É importante a gente ter realmente uma vitamina D adequada, né? Mas a melhor forma de você obter vitamina D não é através de suplementação oral, é através da exposição solar. Não existe só... A vitamina D, ela é um hormônio importantíssimo no nosso organismo. E quando você se expõe ao sol por um período que não seja longo demais, e o ideal é que fosse todos os dias uma quantidade fixa, de 10 minutos, alguma coisa. Para cada teor de pele tem uma quantidade de tempo suficiente. Depois eu posso falar numa live sobre isso. Então, essa exposição solar é saudável, inclusive ela é anti-câncer, tá certo? Porque ela produz outros elementos além da vitamina D que são anti-inflamatórios para a pele e para todo o organismo. Mas aí é um assunto muito complexo para falar agora, eu não tenho mais tanto tempo, né? Mas eu acabo suplementando oral porque eu não consigo ir ao sol todos os dias. E deve ser a realidade de todos vocês aí. Por causa do trabalho, a gente está sempre atrás de um vidro, né? Enclausurado dentro de uma sala, né? Ou dentro de um hospital, que é o meu caso. Então eu realmente tenho muito pouco... Apesar de eu morar aqui na Terra do Sol, Fortaleza, no Ceará, então eu tenho muito pouca exposição ao sol, gente. Eu quase não vou à praia, acreditem. Então, eu suplemento vitamina D porque a minha vitamina D estava baixa, tá certo? Então, se a sua vitamina D não estiver baixa, não adianta suplementar, certo? Se não tiver pelo menos em níveis de 30, né? Então, fica complicado, né? Então, assim, gente, não existe uma fórmula mágica, não existe uma coisa específica para você tomar e prevenir, se blindar do coronavírus. Isso é falso, não caiam nisso. Mas existem medidas globais que você deve fazer, implementar na sua rotina, que são todas essas que eu falei, tá certo? O meu recado final é, gente, vamos viver a nossa vida, tomar os nossos cuidados de forma serena. Serena. A vida vai continuar. A vida vai continuar. E se Deus quiser, nenhum de nós vai pegar a doença, e se nós pegarmos, eu tenho certeza que vai ser algo leve, sintomas leves, tá certo? Então, gente, realmente não há motivo para pânico. Entenda, as medidas do governo são grandes e são necessárias, tá? Mas elas acabam gerando pânico. Mas as nossas medidas individuais não precisam ser nesse nível. Elas são menos intensas, mais individuais mesmo, mas nós precisamos ter um controle emocional muito grande, tá? Controle emocional muito grande. Além da nutrição, é importante ter boas noites de sono, tá? O sono também, se você não tem boas noites de sono, você fica mais frágil. Quem nunca adoeceu depois de uma noite mal dormida, né? Já aconteceu isso várias vezes comigo, né? Bons relacionamentos, não? Então se reconcilie com as pessoas ao seu redor, isso também ajuda, acreditem. Espiritualidade, né? Muitos estudos mostrando que a espiritualidade faz com que você viva melhor, tenha melhor humor, melhores níveis de serotonina. Isso, de uma forma geral, aumenta também sua capacidade de resposta a doenças.
Então, gente, essa é a prevenção que funciona. Sabe qual é a prevenção que funciona? Viver leve. Viver leve, com leveza, com alegria, com pessoas ao nosso redor, amando as pessoas ao nosso redor, ajudando as pessoas ao nosso redor, saindo daquela neura de toda a vida ter que se salvar. Eu vou me safar dessa. Não, parando de pensar só na gente, pensando mais nos outros. Essa é a prevenção que funciona. Essa é a prevenção que funciona. Porque quando a gente se preocupa com o outro, a gente também sai ganhando. Tá certo? Então, eu gostaria de deixar esse recado para vocês. Deixa eu ver se vocês têm perguntas. Eu vou olhar aqui se vocês têm perguntas. Se não tem perguntas, ainda podem fazer. Eu vou já finalizar a live, ainda tem algum tempo. Eu teria bastante tempo, mas vai depender das perguntas de vocês, tá certo? Tem ainda uns 20 minutos, mas se for o caso a gente termina antes. Essa live vai ficar salva 24 horas aqui e depois eu vou colocar no meu canal do YouTube. Então, quem está no Clube do Jejum vai receber lá também, tá certo? Gente, vocês não fazem perguntas, Vocês estão bem então, né? Então parece que essa live não precisava para vocês, né? Vocês estão bem tranquilos, né? Mais tranquilos do que eu. Ou perderam muito dinheiro na bolsa? Opa, vamos ver aqui. Qual o melhor ômega 3? O melhor ômega 3 é o ômega 3 aquele peixe que você come, tá? Isso aí não tem dúvida. Direto da fonte, do peixe, do crustáceo, do camarão, da lagosta, do crio, do salmão selvagem, do abadejo, principalmente de peixes de mar selvagem. Se isso não for possível para você, ômega 3 de qualidade, com altos níveis de DHA e com selo de pureza de toxinas, tá certo? Se não tiver esse selo de pureza de toxinas, ele pode te fazer mal, pode ser contaminado com mercúrio. Como saber se um ômega 3 é de qualidade? Coloca ele no congelador da noite para o dia, quando você acordar no outro dia, se ele estiver congelado, ele não presta. Não é para congelar, tá certo? Qual a vitamina C que você indica? Da mesma forma, gente, limão, laranja, tangerina, mexerica. Os alimentos de verdade são excelentes fontes de vitamina C, tá certo? E aí, se você tiver deficiência de vitamina C, existem formas de você suplementar a partir da sua necessidade. Atum enlatado é ruim? Não, gente, pelo amor de Deus, atum enlatado é ótimo. Só tenta comprar um que não seja transgênico, tá certo? Existem. Sardinhas também. Pessoas que têm asma, né, como é o seu caso, né, a sua mãe, né, Lorena? Evitar se expor, tá certo? Ficar mais em casa. Aí, realmente, pacientes que têm mais idade, que têm comorbidades, têm mais riscos, realmente. Mas nada para pânico, é só se cuidar, tá certo? O que mais? Eu quero uma vitamina boa para a pele e para os ossos. Comer comida de verdade, deixar de comer farinha, diminuir a ingestão de farinha, de glúten, de aveia, de... Engraçado que vitamina a gente quer, mas comida a gente não gosta, né? Gratidão. Eu que agradeço a vocês, gente. Eu adoro fazer isso aqui, eu adoro conversar com vocês, tirar as dúvidas, ter esse contato. Queria que eu pudesse ver vocês olho por olho, né? Mas é difícil. Últimas perguntas. Ok, gente. Vamos lá. Na medida em que eu for estudando e aprendendo mais coisas, eu vou compartilhando com vocês também, tá certo? Esse assunto, gente, é muito interessante, né? Mas, repito a vocês, não há motivo qualquer para pânico, tá certo? Aliás, pânico nunca resolveu problema algum. Mesmo que nós estejamos passando por situações difíceis, o pânico nunca será a melhor forma de você reagir. Né? Em tudo há um motivo, né? Algo a ser aprendido. Então, não tenhamos medo da imprevisibilidade da vida. Isso é o que torna a vida interessante, incrivelmente interessante.
Se todos os dias fossem iguais um ao outro, não seria legal viver, gente. Se todas as pessoas fossem iguais umas às outras, seria um tédio. Então, essa incerteza, essa imprevisibilidade é a natureza mesmo da vida humana. A gente não precisa se afastar disso. A gente precisa agradecer a Deus por essa imprevisibilidade, por sabermos que nós dependemos totalmente dele e nós não podemos fazer nada sem ele. Como fazer com os idosos, gente? Amá-los muito, beijá-los, tá certo? Agora, se alguém tiver gripado, tem que ficar longe deles, tá certo? Magnésio, qualquer pessoa pode suplementar? Nenhum suplemento é indicado sem conhecer a história do paciente, tá certo? Em termos gerais, o magnésio não costuma fazer mal, mas tem que ser visto caso a caso, tá bom? Muita gente boa entrando. Que bom, Cristina. Ótimo. Vamos lá, vamos em frente, gente. Gente, quem não entrou, obrigado. Quem não entrou no Clube do Jejum, vamos entrar no Clube do Jejum, gente. Eu tenho tentado cada vez mais compartilhar material de valor, de qualidade lá dentro. Também estou tentando melhorar o máximo possível o que eu estou postando aqui no meu Instagram. Se Deus quiser, a qualidade só vai aumentar. Isso depende muito de vocês, do feedback de vocês, tá bom? Peço que vocês também se inscrevam no meu canal do YouTube, que eu prometo que aos pouquinhos eu vou lançando também material de qualidade. O problema é que como eu trabalho em emergência, como eu trabalho com pacientes em UTI, esse é um período em que eles precisam muito de mim. Então eu acabo tendo menos tempo para a vida digital, vida de internet, né? É normal. Mas eu tenho um interesse de gastar mais tempo com vocês aqui também, para que vocês possam... Porque eu sinto que a partir daqui eu consigo atingir mais pessoas e mais pessoas serem beneficiadas, tá bom? Então, muitíssimo obrigado de coração por vocês terem participado. E vamos disseminar, gente, serenidade, nada de pânico. Não precisa ficar comprando máscara, 1000 remédios, 1000 comidas. Vamos viver a nossa vida e vamos enfrentar de frente isso comendo comida de verdade, praticando exercícios, dormindo bem, mantendo os alicerces de uma vida saudável, tá certo? Um grande abraço, um beijo, boa noite para todo mundo.